Reaberto os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Justiça. O projeto está sem parecer conclusivo. Senhor presidente, encaminhe o projeto para a Comissão de Justiça para a gente zerar o parecer em 3 dias. Ok. Assim como Comissão de Trabalho e Comissão de Orçamento. O projeto está encaminhado às comissões, retorna às comissões. Solicito ao primeiro secretário a leitura do segundo projeto da ordem do dia. Projeto de lei 16.496/2015 do vereador Dalmo Menezes declara de utilidade pública municipal a associação Bloco Quero Parar, mas não consigo. Pareceres favoráveis. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Não, falaram. Estão se inscrevendo aqui para explicações pessoais, não é para discutir o projeto. Em primeira votação, o projeto. Vereadores concordam com se encontram aprovado. Encerrada a ordem do dia, pergunta ao senhor segundo secretário se existe algum vereador inscrito em explicações pessoais. Explicações pessoais, vereador. Vereador Afrânio, vereador Lino, vereador Maicon Costa, vereador Marcos José da Abreu, vereadora Maria da Graça, vereador Miltinho, vereador Pedrão e vereador Renato. Sorteio, por favor. Senhor presidente, questão de ordem. Presidente, eu já aproveito para justificar a ausência na sessão do vereador Celso Sandrini, que, em função de compromissos particulares, pediu que eu justificasse a sessão. Senhor presidente, questão de ordem. O vereador Leila para mim aí, amigo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dom. Senhor presidente, só para deixar informado esta casa, queria ter um pouquinho de atenção dos senhores vereadores, que na semana passada, dia 25, nós fizemos um documento na comissão. Senhores vereadores, no último dia 25, nós fizemos um documento alegando a esta casa que estaria suspensa naquele dia a audiência pública de Ratones. Mas no dia seguinte, foi o acordo nesta casa aqui em plenário, a audiência está mantida para amanhã às 19 horas. Então, portanto, estão todos os vereadores convidados, em especial a Comissão de Meio Ambiente, às 19 horas, no Salão Paroquial de Ratones. Audiência pública para tratar sobre possível investimento naquela região. Será presidida pelo senhor? Pelo presidente da comissão, este vereador. Ok. Explicações pessoais, vereador Miltinho, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara e nas galerias da Câmara. 2 assuntos breves que venho tratar aqui na tribuna. O primeiro é o seguinte: este vereador enviou para 23 sindicatos que aderiram à paralisação da última sexta-feira. Eu enviei ofício para os 23 sindicatos pedindo cópia das atas das assembleias que deliberou pela greve da sexta-feira. E alguns sindicatos já nos responderam, outros não. Mas o que muito me surpreendeu foi o Sindicato dos Empregados do Comércio de Florianópolis, SEC Floripa, não querer nem receber um ofício. Se negaram em receber um ofício. Qual o problema de receber um ofício, gente? Eu só estou solicitando cópia da ata da assembleia que foi realizada. O sindicato se negou em receber um ofício. Será por quê? Muito estranho. É um sindicato que representa a categoria, que se nega a receber um ofício de um parlamentar de um município que só está solicitando informações. Se eles não quiserem, não são obrigados a enviar, se eles não quiserem enviar, não enviem, mas se negar de receber o ofício. Olha, não é estranho que vão para a rua e quebram tudo, estragam patrimônio público, etc. Já se negam a receber um ofício, imaginam que não fazem. Mas eu também, entrando já em outro assunto, e não menos importante, e muito importante, é sobre um ofício que eu encaminhei na data de hoje para o senhor Guilherme de Paula Pereira. Não, Guilherme Pereira de Paula, presidente dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, o senhor está como presidente dessa casa há 4 meses e, de repente, não sei se é conhecedor do assunto ou não, mas eu fui, por várias vezes, cobrar do pessoal do som dessa casa melhoria no som,
que a gente vai para audiência pública, nós temos problema no som, a gente vem para plenário, nós temos problema no som, é microfonia, é não sei o quê, e nós estamos sempre aqui debaixo gritando com o pessoal lá em cima, reclamando do problema no som. E várias vezes eu fui lá cobrar deles, e aí depois de já eles de saco cheio já de tanto eu ir cobrar, eles me encaminharam 7 memorandos que já foram enviados pelaquela gerência do som para a diretoria de comunicação desta casa desde 2014. Desde 2014, eles vêm reivindicando melhoria no som, melhoria nos equipamentos, melhoria no que a gente usa. E hoje, agora subi lá para falar com eles, acabaram de me informar que ontem queimou mais um aparelho que tira a microfonia. Então, na hora que começar a microfonia aqui dentro, já não tem mais aparelho para acabar com a microfonia. Ou seja, daqui a pouco não tem mais sistema de som nessa casa. Já foi entregue orçamento, já foi entregue levantamento, o estudo feito por técnico. Eles tiveram o trabalho de fazer o levantamento de todos os equipamentos necessários, apontaram para essa casa e há 3 anos não tem nem resposta disso. Então, senhor presidente, o senhor como novo presidente dessa casa, há 4 meses na presidência, não sei se estava ciente do assunto, então agora o senhor toma conhecimento e está ciente. E eu mandei cópia dos 7 memorandos que eles encaminharam já. Para o senhor não ter trabalho de buscar, eu já encaminhei para o senhor ler e tomar conhecimento de todos os problemas aqui apontados. Então eu solicito, senhor presidente, que dê um pouquinho mais de atenção para aqueles profissionais aí que nós ficamos toda hora cobrando e brigando com eles, e eles não têm culpa, porque o negócio lá em cima está feio. Se olhar para o aparelho DVD que é colocado, que é utilizado lá em cima, eu acho que o meu avô, que nasceu em 1909, já usava. Gente, é precário a situação. Não sei se os vereadores já tiveram trabalho de subir ali em cima. Os equipamentos que estão sendo utilizados são precários. Então, eu fiz questão de subir essa tribuna e falar sobre o assunto, porque é um assunto importante. A nossa sessão, ela é transmitida, então nós temos que ter o som, senão não consegue ser transmitida. Nós realizamos audiência pública, sem o sistema de som na audiência pública não funciona. Nós precisamos que o sistema de contagem do cronômetro que tem lá funciona, que está queimado e até hoje não funciona. Então, senhor presidente, lhe peço que dê um pouquinho de atenção, e encaminhe isso, faça levantamento, licitação, para comprar os equipamentos necessários e para que essa casa, nos próximos dias, não pare a sessão plenária por esse motivo. Muito obrigado, senhor presidente. E como explicações pessoais não cabe uma parte, então não tem como... Não quero falar nada, não. Vereador Renato Chesky, por até 5 minutos. Senhor presidente, eu gostaria aqui em primeira mão parabenizar nossos sonoplastas e nossa equipe do aparelho de som, que eu não vejo nenhum problema. Tá? Eu acho que a gente sempre tem sido bem atendido, a voz sai da melhor forma possível, não há nenhum problema. O que eu vejo de problema é por que esta cidade não faz licitação das funerárias. Já existe um pedido do Ministério Público, até pena que o líder do governo, Catume, não está presente, né? Licitação funerária é um assunto bom para o líder do governo. Por quê? A sujeira que tem nos cemitérios da cidade é uma loucura. Ora, vamos fazer uma licitação responsabilizando as funerárias também pela limpeza do cemitério. Pois se tanto se fala em parceria pública-privada, por que na hora da privada dar a sua parte, aí não é feita essa licitação? Então, eu vou vir para essa tribuna com mais argumentos, com mais elementos, que é fundamental. Essa cidade
há décadas não faz uma licitação de funerárias. Há um domínio nessa cidade de alguns grupos e não existe nenhum tipo de abertura. Então, quero deixar aberta essa discussão para que a gente possa desenvolver isso. Inclusive, vou ao Ministério Público para que eles reforcem a exigência que já fizeram na Prefeitura dessa situação. Eu quero aqui também discutir um assunto que é agora o comissionado. O prefeito largou um decreto aí, sem revogar o do decreto do César, que não é permitido ao comissionado ter uma outra atividade. E o prefeito agora fez um novo decreto, retroativa desde o dia 1º de janeiro, mas sem cancelar o decreto do César, do prefeito César, com relação ao comissionado, que pode trabalhar no setor privado. Por exemplo, secretário de Turismo, Ciência e Tecnologia, ou do Tribunal Administrativo e Tributário da Capital, todos eles têm atividade privada e têm cargo comissionado na Prefeitura. No meu entender, isso existe um choque, até um choque moral. Por quê? Como é que você é comissionado dentro de uma Prefeitura, tendo que ter uma dedicação exclusiva, e pode ter uma atividade fora, sendo que o salário, as remunerações do comissionado chegam de 3 a 9 mil. Então, a hora que ele aceita um cargo comissionado, evidentemente que ele tem que deixar o privado de lado. Nós vamos olhar isso aí com um pouco mais de atenção. Tem 2 decretos em funcionamento, né? Não se sabe exatamente qual deles que tem um valor real, qual que é possível a gente se basear. E, meus senhores, nós tivemos aqui na casa 2 lideranças comunitárias da maior importância em relatar o que elas vêm sofrendo na atual administração. Estamos indo aí para o 5º mês e não se vê nenhuma luz de vela no fundo do túnel. A coisa realmente ela tá escura, apagada. Quando eu coloquei a situação das assistentes sociais, é fundamental que numa comunidade que fez o projeto do PAC, nós estamos aí no projeto do PAC há pelo menos 12 anos, o maior trabalho sempre foi feito pelas assistentes sociais. O contato com as famílias, a hora de levar as empresas para a assinatura de alguns contratos, para esclarecer o que realmente na comunidade vai se fazer, e principalmente no trabalho de proteção para que não haja invasão. O trabalho das assistentes sociais no Morro do Maciço foi de fundamental importância. O que aconteceu de repente? Simplesmente a Prefeitura cancelou o contrato da assistência social e na semana seguinte nós tivemos invasão na Caieira, onde o secretário do município disse que ele ia conversar com a assistente social para ver se ia resolver o problema. Ou o secretário não sabia do que estava acontecendo, ou deu um migué na imprensa. Então, essa falta de informação já dentro da própria Prefeitura é louvável, tá? Porque aí pelo menos o cara fala o que não sabe, a imprensa escreve o que não tem certeza, e na realidade a comunidade fica no inteiro abandono. Hoje, 20 segundos. Obrigado. Se mostrou surpreso o Jajá, que é a liderança do continente, quando eu falei para ele que desde agosto do ano passado, as 9 comunidades do Monte Cristo, o Estreito e a Vila Aparecida, também não tinham mais assistência social. Então, um setor de fundamental importância, que eu sempre falo, se você não cuidar com o olhar social, você vai vir com o olhar policial. Vereador Maquito, por 5 minutos. Maquito. Senhores vereadores, especialmente o público que nos acompanha lá no outro lado da tela, agora, nesse momento, e depois na reprise que passa a noite. Eu queria abrir esse meu tempo aqui, primeiro
parabenizar o evento, no qual tiveram vários vereadores acompanhando a abertura da pesca da tainha no rancho do Getúlio, e lá no Campeche, que também foi feita uma missa, celebração ao Dia do Trabalhador, muito importante, a comunidade aderiu, vários vereadores dessa casa estavam presentes, então um fato bem importante. Hoje já temos barcos saindo aí para tentativa dos primeiros lances de tainha, então é um momento importante, e resgatar um debate que nós fizemos aqui sobre as licenças de pesca, e fica aqui o nosso repúdio novamente à retirada da Secretaria da Pesca do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, indo para o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Inclusive um tema que nós debatemos e mantemos a nossa posição e o apoio aqui dos vereadores para que possamos trazer novamente essa secretaria para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quero também trazer um tema importante, que até vejo aqui da tribuna nas mãos do vereador Pedrão. Recebemos, acho que foi eu, o vereador Afrânio e o vereador Pedrão, um dossiê. Acho que tem o quê, Pedrão? Mais do que 1000 páginas. Mais de 1000 páginas, um dossiê que trazem a partir do grupo dos fiscais da Floran. E também o grupo do qual foi aprovado no concurso e que ainda não entrou. Então esse dossiê ele traz duas informações muito importantes. Uma delas é fazendo uma crítica, né, ao todo o processo legal de contratação de comissionados e não contratando os que passaram nos concursos, né? E aí eu trago algumas informações da nossa análise no jurídico, que trata especialmente que tem uma relação com o governo anterior, mas que o atual também não tem se posicionado. O decreto 15.959, do dia 1º de abril de 2016, determinou a suspensão de nomeação de servidores efetivos até 31 de 12 de 2016, ano passado, alegando estarmos atingindo o limite de gastos com o pessoal, de responsabilidade fiscal. No entanto, após a publicação do decreto, a Prefeitura nomeou 131 cargos comissionados naquela gestão. O atual prefeito também, seguindo essa mesma lógica, já contratou, chegando quase à casa dos 300 comissionados, e não contratou ninguém que passou nesse concurso que caduca em 2019. Para piorar a situação, nós temos hoje efetivo na casa, na prefeitura, 33 fiscais da Floran. Hoje, 33 fiscais. Dos 33, 28 encontram-se em desvio de função. Estão trabalhando como orientador de estacionamento, motorista, telefonista, técnico de contabilidade, contínuo ou office boy, auxiliar operacional, entre outros. Todos continuam recebendo gratificação pela função de fiscal. Sobre esses fiscais deslocados, tramita uma ação civil pública, que em janeiro desse ano foi publicada uma decisão interlocutória, isso é, não definitiva, determinando o retorno destes fiscais às funções originais. Porém, a prefeitura recorreu e a decisão foi cassada. Então, pessoal, numa cidade onde foi falado aqui que nós temos 9 unidades de conservação, 40% do território é de APPs e unidades de conservação, onde temos um conflito de interesses enorme entre o uso do espaço público, entre a ocupação das áreas e a relação com o ambiente, a necessidade desses fiscais do meio ambiente da Floran estarem efetivados. Junto disso, uma lei de responsabilidade fiscal que não está sendo cumprida, a nomeação de cargos comissionados à frente de chamar e convocar os que passarem concurso, e o desvio de função. Então, eu trago essa informação a nível público e também para dividir aqui com os colegas vereadores, mas também vamos estar encaminhando um ofício solicitando uma audiência na Comissão de Trabalho, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, para trazermos o secretário da Administração e o superintendente da Floran para os dois temas. Obrigado. Vereadora Maria da Graça, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, tenho 2 assuntinhos breves para hoje. Um deles se refere à Associação de Moradores do Jardim Atlântico, a ANJA, que é uma associação que, até pouco tempo, poucos anos, era uma associação muito inexpressiva e que não apresentava nenhum trabalho expressivo à comunidade. Até que a senhora Isis Abraão assumiu a presidência e ela logo começou a mudar a vida daquela comunidade. Ela tem numa casinha pequena, muito simples, grupos de trabalho, projetos, onde ela abriga 300 crianças. Os projetos são não apenas para as crianças da comunidade, mas também para as famílias, para os seus pais. Ela dá ali cursos de capoeira, kung fu, dança afro, teatro com a professora Cristina, grande professora, também de karatê. Para adultos, ela agrega os pais da comunidade com cursos de corte e costura, artes aplicadas, trabalhos manuais e até de zumba. Tudo isso com professores voluntários que cedem o seu tempo e o seu idealismo ali naquela comunidade. E o problema que se apresenta agora é o seguinte: o prédio... Senhores, eu não consigo nem ouvir minha voz. E eu ouço há 4 meses, respeitosamente, a todos os senhores. Senhor vereador, então eu quero o mesmo tratamento. A vereadora na tribuna. Tá. Restitui mais 30 segundos. Tá, continuo. Assim a gente até se perde, né? Mas eu me acho. Então, ela faz todo esse trabalho alugando salão, fazendo um bingo, fazendo uma promoção, coisa simples. Então, ela consegue pagar água, luz, serviços. Ela aluga o salão também. Enfim, mas o problema que surgiu, que me fez subir à tribuna para ajudar, é o seguinte, que essa casa ela tem um prédiozinho anexo que foi cedido à prefeitura pela associação para a instalação do posto de saúde, com a condição que, quando esse posto de saúde fosse desativado, se mudasse, esse prédio voltaria à associação, porque ela precisa ampliar o serviço que ela oferece a essas 300 crianças para, quem sabe, 400 e até mais, porque o espaço do posto de saúde é bem razoável. Nós já fomos, no intento de ajudá-la, ao secretário do Continente, secretário Edinho Lemos, que prometeu de agilizar e também fazer uma visita. Só que isso não aconteceu ainda. Então, eu gostaria de pedir a ele que faça essa visita, porque vendo o que está acontecendo ali, que é maravilhoso, porque essa dona Isis Abraão é uma pessoa iluminada, abnegada, que está trabalhando ali pelo simples prazer de fazer o bem para aquela comunidade. Tenho certeza de que ele, vendo em loco o que acontece ali, ele vai desatar esse nó para que essa casa possa voltar à comunidade. Entendeu? Não. Tem 1 minuto, então bem rapidinho aqui. O outro assunto é o seguinte: há poucos dias, foi aprovada a Frente Parlamentar de Defesa dos Animais, proposta por mim. Eu quero dizer que ela não foi instalada ainda, porque não há tempo. Estamos todos soterrados em comissões, em audiências públicas, em reuniões ampliadas, e eu não tenho nem por onde me mexer mais. Mas a instalação dessa frente, que assinaram 15 vereadores, ela é muito importante e ela vai acontecer. Então, eu vou deixar ela mais perto de outubro, quando tem aquela semana onde se comemora São Francisco, e está tramitando nessa casa um projeto meu, que é a virada animal, a exemplo do que já aconteceu em São Paulo, que será uma semana
toda de comemorações abrangendo toda a 30 cidade. segundos. Então, era isso que eu ia dizer, tá? Essa frente parlamentar não é algo que eu criei, que não vai funcionar. Vai funcionar, sim, e tem 10 eventos previstos, tá? Mais adiante eu aviso. Vereador Pedrão, por 5 minutos. Vereador, pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Questão de ordem, à vontade. Só queria solicitar à presidência que nós aprovamos há uns 15 dias passados o requerimento para a constituição da comissão que vai estudar o regimento dessa casa e a lei orgânica do município. Isso aí, o tempo está passando e eu estou preocupado com essa composição. É preciso que a mesa, né, faça a efetivação dessa comissão, constituindo seus membros, para que possamos dar continuidade desse trabalho. Não importa que seja se eu participar, tudo bem, se não participar também, tudo bem, mas o que importa é que essa casa dê o funcionamento a essa comissão. Presidente Guilherme, o presidente Guilherme Pereira se encontra na casa. A respeito dessa comissão, presidente, para tratar do assunto do regimento interno dessa casa, o senhor tem uma previsão de... Vereador Herádio, segundo a informação do nosso presidente Guilherme Pereira, segunda-feira será deliberado na reunião da mesa que nós teremos. Ok. Tá? Vereador Pedrão, 5 minutos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas vereadores, o público que nos acompanha. E eu começo com um questionamento. Gostaria de saber qual é o Guinness Book, o recorde mundial, para nomeação de cargos comissionados no único dia. Se Florianópolis não é a campeã, ela deve estar com certeza entre as 3 maiores do mundo. Uma vez que somente no dia 10 de março do corrente ano de 2017, 128 servidores comissionados foram nomeados, como diz o manezinho, num talagaço só. 128, num único dia. Não satisfeitos, tentando bater o recorde novamente, 36 comissionados foram nomeados no dia 22 de março. Nem 2 semanas depois, senhores vereadores. Dando continuidade, no dia de hoje, exatamente agora, no Diário Oficial do dia de hoje, foi publicado novas 60 nomeações, quase chegando no recorde de 128. Guinness Book é o prefeito Jean Loureiro. Eu deixo aqui esse registro, senhores vereadores, porque chegou em nossas mãos um dossiê muito grave, com cerca de umas 1.100 páginas, alertando que o antigo prefeito e o atual estão fazendo a mesma prática administrativa, recusando servidores que passarem concurso público, que deveriam ser contratados para estar dentro do IPUF e da Floran, por exemplo, que são órgãos que propositalmente, senhores vereadores, estão sendo sucateados. Órgãos que há anos, que há mais de 3 gestões vêm sendo largados, deixados de lado, para que a cidade cresça à torta e à direita e não tenha, senhores vereadores, a devida fiscalização. Interessa a quem, senhores vereadores? Ter o órgão ambiental e o órgão de planejamento urbano da nossa cidade sucateados. Interessa a quem? Eu gostaria de saber. Como ninguém me respondeu a quem interessa, eu acredito que nós deveríamos, sim, começar a investigar. Quem sabe, vereador Marquito, vereador Afrânio, vereadora Graça, abrirmos a CPI do sucateamento da Floran e do sucateamento do IPUF. Porque aí nós teremos, sim, um diálogo de igual para igual, onde estaremos investigando quem merece ser investigado.
Porque o que estão fazendo nesse momento, vereador Herádio, é dar continuidade à falência da cidade de Florianópolis. Estão autorizando nesse momento a venda da nossa cidade, a preços de banana, a preços de queimada. A venda de Florianópolis está sendo autorizada em cada cargo comissionado que está sendo nomeado aqui. 128 num dia, 60 no outro, 36 no outro, e assim vai. César Souza, na gestão passada, senhores vereadores, ele chegou a ter mais de 500 cargos comissionados. Jean Loureiro chega, no 4º mês de seu governo, ao número de 322 cargos comissionados. O recorde será batido em que dia? As apostas podem ser feitas. Não falta muito para chegar em mais de 500 cargos. É só, senhores vereadores, mais um talagaço de 128 nomeações. Que aí o recorde, que pertence até o momento ao prefeito César Souza Júnior, vai ser ultrapassado pelo prefeito Jean Loureiro. E enquanto isso, senhores vereadores, as 87 pessoas que estudaram, que passaram num concurso público para arquitetos, para fiscais do meio ambiente, para engenheiro civil, para biólogo, para administrador, para técnico de agrimensura, para, enfim, engenheiro sanitário, geógrafo, geólogo, várias profissões importantes para a IPUF, Floran e demais órgãos afins. Mais 30 segundos. Estão na fila de espera, esperando a sua nomeação. Mas, enquanto isso, 128 pessoas foram nomeadas num único dia. E aqui, nós temos ainda 48 pessoas esperando a sua nomeação como cargos efetivos do nosso município, livre da influência dos 15 partidos coligados com Jean Loureiro nessa atual campanha. Deixo aqui o meu repúdio à ação irresponsável do prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leila. Gostaria de pedir a transcrição na íntegra da fala contundente e apresentação de um material feito pelos técnicos da Prefeitura de Florianópolis, que recebe nesse momento o meu respeito e o respeito do Poder Legislativo da capital, com um trabalho aqui que até eu vou querer também uma cópia para botar minha assessoria justamente debruçada em cima justamente do que nós temos que fazer, que é fiscalizar. E até que mostrar aqui, a TV Câmara pudesse mostrar aqui, para o pessoal acompanhar em casa, acabou de sair aqui na coluna Notícia do Dia, de Fábio Gadotti, a informação de que Diário Oficial circula recheado com novas nomeações da Prefeitura de Florianópolis. E, gente, eu vou falar para vocês, é triste de ver isso aqui, porque eu venho desde o início dessa legislatura falando aqui em relação aos concursados do SAMU, da saúde do município de Florianópolis, em que se precisássemos do atendimento aqui na Câmara, ou em qualquer canto da nossa cidade do atendimento, nós não teríamos, por conta dos carros, as viaturas, as ambulâncias do SAMU que estão com problemas com a mecânica e não conseguem fazer o conserto delas, e muito mais do que isso, também concursados que aguardavam ser chamados. E no último dia 17 de abril, senhor presidente, último dia 17 de abril, expirou-se o prazo e não dá mais para chamar. A desculpa da prefeitura era, você que está em casa nos acompanhando, pasmem, não tem como chamar porque senão vai gerar despesas. Despesas que vão acarretar na lei de responsabilidade fiscal. Pasmem, hoje, dia 3 de maio, está saindo aqui agora que o Diário Oficial da Prefeitura, de ontem, dessa madrugada, apresenta mais 60 cargos comissionados. Quando nós precisaríamos apenas 12 servidores na saúde para atendimentos de urgência no serviço do SAMU. Senhor prefeito, pelo amor de Deus, que caminho vamos tomar? Qual é o caminho, qual é a prioridade na nossa cidade, senhor prefeito? Fica aqui meu repúdio a esse plano que não era o plano que eu apostei. Registro feito, solicita a assessoria para providenciar a transcrição na íntegra. Próximo vereador inscrito, vereador Maicon Costa, por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, já são 18 horas e 10 minutos. Senhora vereadora, senhores vereadores, queria deixar o registro também
que os remanescentes da Guarda Municipal também aguardam por chamamento para incorporar aqueles que combatem no bom sentido. Senhores, eu gostaria de ordem para eu... Por favor. Obrigado, vereador. Então, registrar a questão dos remanescentes do concurso público da Guarda Municipal, que também aguardam para ingressar junto ao corpo dos 167 guardas municipais, polícia municipal, como eu gosto de chamar, que hoje são efetivamente poucos guardas para uma cidade inteira, fazendo com que a Guarda Municipal muitas vezes fique somente na região central e não consiga estar nos bairros como deveria estar. Mas o que me traz à tribuna hoje, infelizmente, o que me traz à tribuna hoje é que devido, infelizmente, o tempo para discussão dos requerimentos não ter sido feito, eu queria aproveitar as explicações pessoais para falar de alguns requerimentos ligados à mobilidade urbana, em especial um dos primeiros níveis de mobilidade urbana, que são os ciclos. Nós colocamos requerimento que pede para que seja feita a discussão no seio da Comissão de Viação e Obras Públicas, referente à estrutura cicloviária nas rodovias estaduais, no município de Florianópolis. Hoje é muito tranquilo, e o vereador Marquito está aqui, que também é ciclista, não me deixa mentir, é muito tranquilo pedalar na região central, até mesmo compartilhar com os veículos automotores. Mas quando nós vamos acessar as rodovias, essa tranquilidade cessa. Tanto é que as principais mortes de ciclistas estão na SC-401, no norte da ilha, e na SC-401, que é a continuação da SC-401, na Via Expressa Sul, que liga ao sul da ilha. Também quero registrar um outro requerimento, que é um convite à antiga Via Ciclo, que agora se chama Amobice, que é a Associação dos Ciclos Usuários, Associação por Mobilidade Urbana por Bicicleta, para que se venha aflorar o debate sobre esse assunto. E também outro requerimento sobre a rede de vida no trânsito, que envolve a questão educacional no trânsito, já que nós estamos no Maio Amarelo, que é um mês de conscientização. Para vocês terem noção, Florianópolis tem mais mortes no trânsito, mesmo com essa onda de violência, mais mortes no trânsito que por crimes de grave ameaça. Santa Catarina não é diferente. Outro requerimento também importante, que eu gostaria de ter discutido hoje, para deixar aqui o registro, um requerimento do vereador Pedrão sobre o tratamento de esgoto no sul da ilha. Também espero que a gente possa fazer a discussão quanto antes. Para fechar minha fala, gostaria de deixar a revolta e a indignação de todo o povo brasileiro em relação à decisão ontem da segunda turma do Supremo, onde por 3-2, no voto de Minerva do ministro Gilmar Mendes, colocou em liberdade um dos principais líderes da facção criminosa, senhor José Dirceu, dando um tapa na cara da sociedade brasileira. Não é só o judiciário de Florianópolis que dá tapa na cara da sociedade, não. É o Supremo também, que nos envergonha, chamando de moleque o procurador Dalton Delagnol. Diz que o trabalho dele é juvenil. Juvenil é o trabalho desse... E nós temos que fazer essa crítica, vereadora Frane. A maneira como o Supremo tem tratado a sociedade brasileira, Gilmar Mendes dizendo que foi um dia histórico para o Brasil. Isso é absurdo, seria uma indignação. O povo brasileiro está indignado. Não é só em Florianópolis que o crime compensa, não. No Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Acre, parece que o crime compensa. Estou decepcionado. Esse é o registro que eu faço, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Afrânio, por 5 minutos. Dia histórico para mim é o dia em que o Sérgio Moro manda prender o Aécio. É um dia histórico. É um dia histórico. Agora,
O Diário Catarinense trouxe uma matéria cujo título é Decreto em Florianópolis anistia servidores com atuação privada, e que o vereador Renato já abordou na tribuna, e eu quero reforçar, porque ainda diz que o decreto ele é retroativo. Havia um decreto do prefeito César Souza proibindo que os cargos comissionados tivessem uma atuação privada, ou seja, fossem tocar a sua empresa, fossem assalariados em um outro lugar, dando uma certa dedicação exclusiva à função designada pelo prefeito na prefeitura. Ainda estão discutindo que esse decreto tem efeito retroativo. Ele sustou o decreto ontem e está dizendo que ele tem efeito retroativo. Ou seja, todos aqueles que foram nomeados irregularmente por um decreto, faz o decreto retroativo e está resolvido. Não existe isso, gente. Seria a mesma coisa a presidente Dilma, que fez as suas pedaladas, fizessem suas medidas provisórias retroativas, fizessem novas, retroativas, e ela também ficaria isenta do impeachment. Não existe isso, retroatividade, porque o decreto é uma regulamentação de lei. Enquanto ele tiver um decreto, no caso do prefeito César Souza, regulando a lei, tem que respeitar aquele decreto. Se o prefeito Jean acha que o decreto está errado, ele muda e passa a vigorar a partir da publicação do decreto dele. Ponto. Esse é o problema dos cargos comissionados. Eu pediria lá para a TV Câmara, por gentileza, dar um close no na tela do computador, por gentileza. O título é Temer analisa cortar cargos de deputados que votaram contra a reforma. Lá em Brasília, está um fervo. Diz que entrou numa sala um deputado perguntando assim, ninguém mais está dando bola para a lista do Fachin, lá em Brasília. Todo mundo quer ter acesso à lista do Embaçaí. O Embaçaí é o ministro da Secretaria de Governo. E ele tem uma lista de cortes na indicação dos deputados. 86 deputados vão ter seus cargos cortados, porque votaram contra a ordem do cabresto do Temer. Parece que isso é uma tradição do PMDB. É o coronelismo. Porque se o deputado faz uma indicação, se o vereador aqui faz uma indicação, é o governo. Agora, fazer um balcão, ou seja, você vota como eu quero, caso contrário eu tiro o seu cargo, é um toma lá da cá. É uma forma de comprar a base. Uma coisa é um vereador chegar e falar, olha, aqui tem alguém muito competente para atuar numa área, etc. Se o prefeito quiser assumir, indicar, problema dele. O vereador segue a vida dele e vota como quer. Agora o prefeito ficar em cima, telefonando, cobrando fidelidade porque tem cargo, secretário cobrando, isso não é justo, gente. Isso aqui é uma escravidão que estão fazendo. Então, esse é o problema, é um problema gravíssimo, que é o conceito da função pública. Os cargos são cargos para exercer o trabalho em nome do povo, e não para colocar a bancada no cabresto. Então está errado o Temer, está errado o prefeito Jean, que inclusive quer revogar um decreto retroativo a janeiro, quando não cabe, quem estava irregular. Agora, o mais grave... Mais 30 segundos. Obrigado, senhor. O mais grave é o seguinte, vereador Lino. É alguém, por exemplo, no plano diretor, ele é funcionário da prefeitura
e tem um escritório de arquitetura atuante. Ou seja, ele está dos dois lados do balcão. Ele é que vai liberar as obras do seu escritório, do seu interesse pessoal e privado. Isso está errado, tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido, nós não podemos aceitar. Muito obrigado. Só para fazer silêncio enquanto tiver vereador na tribuna. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Só para deixar registrado que, seguindo a fala do vereador Afrânio, faz uma semana que foi arquivada a CPI. E no dia de hoje, 60 nomeações. Registro feito. Senhor presidente, na questão de ordem, antes de começar a minha fala, eu queria pedir a transcrição da fala do vereador Marquito, Pedrão e agora o Afrânio, né, que todos falam o mesmo tema. Né? Assessoria para Desculpe, providenciar. não. Então, vereador Lino, por 5 minutos. Senhor presidente, vereadora, vereadores que estão aqui no plenário, neste momento, vereador Afrânio, Renato da Farmácia, Marquito, Pedrão, Lela, vereadora Maria da Graça, vereador Maicon, Jefferson, Gabriel Meurer e o vereador Dinho e nosso vereador Marcelo da Intendência. O primeiro ponto, eu queria rapidamente, só para a continuação do que foi falado, eu já denunciei há muito tempo, na outra legislatura, que o prefeito César Souza, na época, prometeu reduzir o caso dos comissionados. E, no entanto, ele aumentou 64%. Pasmem, em 2016, do ano passado, a própria CIF pediu para que reduzisse, buscando os candidatos, 30% dos cargos. No entanto, o atual Jean, me parece, vai na direção, de novo, de aumentar os cargos comissionados. Muito bem levantou ali o vereador, se me permite, o vereador Pedrão, denunciando esse aumento vertiginoso de comissionados. Então, esse problema sério, hoje você mesmo saiu na TV, no programa do Jornal do Almoço, também denunciando também os cargos, a duplicação. Empresários que estão com cargos e são servidores. Não pode isso aí. Isso é ilegal. E vários outros casos. Então, acho que isso merece quase uma auditoria, uma investigação profunda sobre os cargos comissionados, que, de fato, como o vereador do PSOL falou, é ocorrer transmissão de controle de poder, enfim. Então, acho que isso é um problema sério. Eu quero fazer uma modificação na lei orgânica e pensar de reduzir o número de cargos e ligado a competências. Porque é absurdo, quando passado o César Souza, no mesmo cargo da assistência social, mudou 5 secretários, 5 vezes. E assim por diante. No IPUF, eu tenho depoimentos, as pessoas mudam 3, 4 vezes ao ano. O que é isso? Isso é sucupira, desculpe, sucupira. Você não se lembra aqui da geração anterior, nós estamos sucupirando já há faz tempo. É lamentável isso. Agora, com relação ao que me traz aqui, com relação à lei, eu acho que foi uma vitória, de certa forma, a nova lei da migração, para quem não sabe, que é o Estatuto Estrangeiro, era o que regulamentava a entrada de estrangeiro e saída no país. Na época, os militares, sobre a Lei de Segurança Nacional e controle da Polícia Federal, na época da repressão. E agora, finalmente, há um trabalho que foi feito pela Comissão de Direitos Humanos, na época do Ministério da Justiça, do José Cardoso, se elaborou uma nova lei de migração, que está na mesa do Temer nesse momento, foi aprovado pelo Congresso Nacional, de uma lei de migração que, finalmente, ela acolhe os imigrantes. Né? Isso é importante, que vai na contramão, ainda bem, do movimento de recrudescimento internacional fascista, xenófobo, contra os migrantes do mundo inteiro. Desde o Trump, enfim, e na Europa, nesse momento, que é o recrudescimento dos governos ditatoriais, conservadores, né, na Europa inteira. Então, eu parabenizo, acho que falta o Temer agora assinar a nova lei de migração, que finalmente está no espírito de acolhimento, de recepção aos migrantes, que aqui nós temos sofrido com os senegaleses, enfim, os haitianos. Então, eu queria colocar isso, embora essa lei deve ser aperfeiçoada, porque ela ainda, os imigrantes que estão no país, quem recebe é a Polícia Federal. Então, tem que tirar da Polícia Federal, ter um órgão específico, por civis e não gente da polícia, para acolher os imigrantes, com assistentes sociais, enfim, está faltando essa lei aperfeiçoá-la. Mas já foi um grande avanço, a nova lei de migração, que nós vimos desde o Estatuto Estrangeiro dos Militares. Então, foi um grande passo no país, em contradição com o clima atual de intolerância em todos os níveis. Então, eu queria colocar isso, parabenizar.
Agora, aqui no Estado, ainda não foi instalado o Conselho de Apoio ao Imigrante, que deve sair aqui no terminal Rita Maria. Nós estivemos lá, falando com o DENIT, já tem um espaço, mas o governo do Estado ainda não providenciou. Existe uma verba do governo federal que para instalar aqui o Conselho de Acolhimento Imigrante. Então, estamos aguardando isso. E no município, ainda continuamos não tendo, na atual gestão ainda, que eu saiba, uma política do migrante. Nós estamos discutindo aí com a questão do comércio legal e ilegal, supostamente, dos senegaleses. Está um problema sério nesse momento. Nós estamos aguardando, depois da reunião ampliada, espero que a Prefeitura tome providências de regulamentar a profissão do chamado comércio de produtos, de mercadorias, que está, inclusive, ilegal, se for assim, também no camelódromo. Tem a questão dos haitianos. Tem vários imigrantes com um problema seríssimo de emprego e deve receber um acolhimento aqui no município, como na época do César Souza, no momento que foi com a Silvia De Luca, quando vieram os haitianos para cá, ali tivemos uma política intersetorial de recepção dos haitianos. De lá depois o César Souza caiu a política. E agora espero que retome aquela política intersetorial, a coordenação da assistência social, para ter uma política efetiva no município. Mas no Estado também sofre o mesmo problema de uma ausência efetiva de uma política migratória. Mas agora com essa nova regulamentação nacional, nova lei do imigrante, facilita muito aqui a formulação de uma política municipal e estadual do imigrante. Né? Obrigado. Obrigado. O último vereador inscrito, vereador Lela, por 5 minutos. Questão de ordem, presidente. Aproveitar a oportunidade só para divulgar uma peça que está em cartaz, que trata justamente de um tema da nossa sociedade, um tema triste, mas um tema existente ainda, infelizmente, que é com relação à violência contra a mulher. Uma peça que está em cartaz no dia 3 e 4 de maio, no SIC, no Teatro Ademir Rosa. O nome da peça é Alices. E gostaria de convidar todos os cidadãos que estão nos acompanhando para se engajarem pelo meio lúdico, cultural, dessa parte da realidade triste do nosso país, da nossa cidade, para que dessa forma possamos aí discutir, debater e levar esse tema, que ainda existe, infelizmente, para um nível maior, para que a gente consiga aí mudar essa triste realidade. Então, convido a todos, dia 3 e dia 4 de maio, no SIC, a peça Alices. Obrigado, sugestão feita. Vereador Lela, por 5 minutos. Senhor presidente, quero agradecer ao vereador Pedrão, que utilizou um espaço e um tema importante. Até quero completar essa chamada a quem está nos acompanhando. E é importante salientar aqui, pedindo para a TV Câmara para pegar, essa peça aqui é gratuita e é importante que a sociedade possa estar presente. É teatro gratuito, não é sempre que a gente tem, com 2 grandes atrizes no cenário nacional, é inédito nos palcos e com um texto pós-dramático. O espetáculo Alice conta a história de 2 mulheres violentadas por seus companheiros, abordando o tema de uma forma contundente, porém poética e lúdica. A peça tenta chamar o público para uma reflexão sobre esta verdadeira barbárie que permanece impune para as mulheres do Brasil, contando com o elenco das atrizes Mitzi Evelyn e também da Carolina Stefanella. Então, gente, eu queria pedir a oportunidade, quem estiver em casa acompanhando, hoje e amanhã, no Teatro do SIC, em 2 sessões, 18h30 e 20h30. Mais uma luta que também tem e acontece nas ruas da nossa cidade, quero aqui pedir para a TV Câmara para poder mostrar. Uma postagem recente do Urbano Salles, referente a abrigos de ônibus, ali na Mauro Ramos, tinha um abrigo de ônibus, estava dessa forma, e até a Prefeitura de Florianópolis, através do trabalho da CONCAP, e a informação da comunicação da Prefeitura, através do secretário de Comunicação, Bruno Oliveira, tinha mandado as informações de que eles já tinham consertado. O nosso gabinete mostrou na manhã de hoje que, ontem, fez a manifestação e hoje, durante o dia, foi feito esse conserto desse ponto de ônibus. Mas eu estou preocupado, senhor presidente, até exemplo do vereador Marcelinho, que ontem também trouxe na tribuna, é que está se delegando muitas funções à CONCAP, e uma delas não é diferente agora, estamos falando justamente dos abrigos de ponto de ônibus, a cidade inteira, todo mundo sabe, quem pega ônibus sabe das condições que se encontram. O último evento climático que nossa cidade teve foi dia 12 de dezembro do ano passado,
Diversos pontos de ônibus foram arrancados pelo vento, diversos, e até agora não se tem uma notícia se vão colocar, se não vão colocar. A informação é que a CONCAP vai dar manutenção nos que existem. Como a gente viu aqui, uma situação que estava ali caótica no centro da cidade foi consertada. Agora, será que não deu tempo em 5 meses? Aí não precisa nem falar que é a CONCAP, porque não é culpa da CONCAP. Estão delegando muitas funções e já não estão dando conta, nem até mesmo da limpeza. Mas olha só aqui. Fecha bem fechadinho ali para vocês verem no meio do mato. Esse aqui é no Campeche, Avenida Pequeno Príncipe. É um abrigo de ônibus que está caído desde o vendaval de dezembro do ano passado. Está caído lá, no meio do mato, jogado. Aí estão as ferragens aí da Avenida Pequeno Príncipe. E o abrigo está lá, sem abrigo, na verdade, só com ponto de ônibus. Esse aqui é na Lagoa da Conceição, Avenida das Rendeiras. Esse daqui na Praia Mole. Outro na Avenida das Rendeiras, na Lagoa. Esse daqui no Rio Tavares, próximo à Pedrita. Esse aqui foi um carro que bateu, já faz também, foi em dezembro do ano passado. 5 meses e os moradores, as pessoas que utilizam, estudantes, trabalhadores que utilizam também estão sem o abrigo. Esse é no Rio Tavares, está bem próximo à Pedrita. Pouco antes desse que eu tinha mostrado agora, que tem uma loninha, que o pessoal improvisou, botou uma loninha ali que estava jogada no lixo. Botaram lá para poder proteger do sol, das intempéries, da chuva. E está dessa forma. Esse aqui, lá Pequeno Príncipe. E esse aqui na Barra da Lagoa, que está inteirinho, direitinho, mas no meio da calçada os moradores têm pedido constantemente para que seja feito uma alteração, botar um abrigo que ele não interrompa a passagem dos pedestres. Eu fico pensando, e contribuo com os senhores vereadores para levar como reflexão, e a gente poder trazer aqui, tentar trazer de uma forma mais propositiva, que o Executivo achar uma solução para isso. Aí eu estava pensando isso, ali sentado, na minha cadeirinha, pensando, o que eu vou colocar para o prefeito, um amigo político, um colega de trabalho político que eu conheci há um bom tempo e vim apostando nele, que ia montar uma grande equipe para fazer um bom trabalho, marcar na história da cidade, porque o outro prefeito cavou um buraco tão grande que eu achei que seria impossível fazer algo pior. Aí eu estava pensando, eu vou ter que dar uma boa ideia, porque não adianta só vir na tribuna e mostrar o problema, nós temos que trazer soluções. Aí eu fico pensando assim, poxa, a solução estava justamente no cofre da prefeitura. Está lá, não deve custar muito caro para dar manutenção ou botar um abrigo novo. Mas a preferência é para colocar mais gente, para comandar. Nós vimos agora ali o Diário Oficial de ontem, 60 pessoas. Teve uma dia 10 de março, que foi a maior nomeação, 161 pessoas. Cara, está ficando cada vez mais triste. Fora da realidade, de um contexto que a gente está vivendo nas ruas. As pessoas estão vendo, senhor prefeito. Não é aquela história, Deus está vendo, cuidado. Não, o povo está vendo. Está ficando feio, para que está ficando feio. Está cada vez mais decepcionante. E eu me sinto, pior é que de tudo, é que eu me sinto responsável por isso. E todos nós é que temos que nos sentir responsáveis. Porque não para isso. Pessoas que vão pegar o ônibus amanhã de manhã, novamente vão encontrar o seu desafio. Muito obrigado. Só para colaborar com a sua colocação referente aos abrigos de ônibus, a gente oficiou a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e, segundo informações de resposta ao ofício, estaria em processo de licitação os novos abrigos. Então a gente tem essa proposição via gabinete. Exatamente, isso aí foi encaminhado agora para a gente. Então, nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para a próxima segunda-feira, dia 8 de maio, na hora regimental. Está encerrada a presente sessão.